circunstância. Deus, ele trabalha com 3 tipos de resposta. Sim, não ou silêncio. E aí eu ficava perguntando, meu Deus, esse silêncio no céu. Silêncio, gente, é Deus falando com a gente. Espera nele, né? Tem um louvor. Então, eu quero hoje aqui abrindo a nosso devocional, ativando o nosso espírito, que ele está pronto, lembra? Nós somos corpo, alma e espírito. O corpo, ele manifesta aqui nessa terra, nós precisamos dele. Deus nos fez perfeito, ele nos fez, criou e formou. Para o nosso corpo, é a forma dele manifestar esse espírito dele que está pronto. Só que a gente precisa da alma que liga. Então, corpo e espírito, eles não se comunicam. Mas eu preciso da alma. Então, o que o corpo está manifestando? Uma alma, mas uma alma governada por ela mesma, sentimentos, emoções, intelectos, vontades, ou governada pelo espírito que está pronto. Então, quando a gente traz aqui louvores, ativação, como hoje, devocional, para ativar esse espírito que está pronto. Vamos lá, igual colágeno, ó. Vou fazer 45 anos, colágeno, nós temos, é natural do nosso corpo, mas produzimos até 25 anos. Falo porque eu fiz uma das minhas formações, a estética e cosmetologia, apaixonada por pele. E eu falei, meu Deus, mas até 25, eu tinha 20 na época. Eu falei, gente, daqui a pouco eu não produzo mais. Hoje eu tô com 20 anos acima disso. E, na verdade, é estimular. Por isso, passar creminho, estimular mesmo com injetáveis, na parte de quem faz biomedicina. Mas nós temos, só que tem que estimular, ativar. E a mesma coisa é o espiritual, tá lá prontinho. Então, eu falo que, mesmo que a gente traz estudo, como a gente trabalha na comunidade na segunda-feira, a parte de inteligência emocional, espiritual, na terça a gente trabalha, né, os negócios, estar ativando o nosso espiritual que está pronto, o espírito, com uma boa palavra e um bom louvor, palavra simples, ativando o nosso corpo que é amanhã. E aí sim, a gente consegue fazer gestão das emoções, como você disse, Luana, a gente consegue ter discernimento, a gente consegue ter percepções das coisas e sinais. Então, para começar nosso devocional hoje, nesse louvor, nesse egrégora, eu quero, Senhor Jesus, o Senhor é meu sócio, meu Pai, é meu sócio, meu Pai, meu Senhor, o meu marido. O Senhor tem liberdade, Espírito Santo, de fluir aqui nos nossos corações, de passar uma palavra simples. Em nome de Jesus, amém. Gente, Pai, Deus, Jesus, Filho, Espírito Santo, nosso amigo, mas é a Trindade, ele é um só em 3 formatos, né? Então, ele tem liberdade como meu pai, como nosso sócio. Jesus, por meio do caminho, o amor, né? Que é a vida e a verdade. Ontem, no grupo dos negócios, eu falei lá que Deus, ele parece, na Bíblia, mais de 18 vezes falando quem ele é. Eu sou o pão, eu sou a vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Como é importante a gente saber quem a gente é nele. E o Espírito Santo, que é esse que fofoqueiro, eu falo, né? Ele é nosso maior é nosso maior consolador, verdade, mas é o nosso maior amigo mesmo, aquele que convence, nos convence, inclusive. E eu trouxe aqui esse louvor, porque como adorar a Deus quando vai tudo bem é uma coisa. Eu confio em Deus, tá tudo bem. Quando você não tem nada para adorar, num silêncio total, como eu trouxe aqui, né? Deus fala com sim, não ou um silêncio. Eu trouxe aqui dentro da agora que a empresa já tem um sentido, né? Agora é só administrar, fazer a gestão, né, dela, né, Célia? Fazer a gestão dos negócios precisa. Mas a gente está atenta nos sinais como fêmeas, e agora eu sinto esse dentro de mim, como ir fazer a mudança da minha casa que é necessário, olhar para o meu filho que está numa transição, a escola, porque criança e pessoas, marido também, fala com comportamento, as pessoas em si. Então, esse comportamento já reflete como é importante a gente estar atenta a tudo isso, tá? E Deus fala com a gente mesmo no silêncio. E quando você olha para a sua circunstância, que é a fase que eu passo, meu Deus, como que a gente consegue, é isso que eu quero trazer hoje, ter vitória diante de alguma coisa? E é só tendo Deus, gente, é só e adorar a Deus, a gente ficando mais parecida com Ele. Por isso que confiar em Deus em tudo, começando aqui na nossa sala aberta, a Luana trouxe a gente batendo um papo, que amigas, não é amigas nossas em comum, que a gente é amiga de muito tempo, passa isso, passa aquilo, tem problema de saúde, staff, quem somos nós? Ninguém está livre. Mas eu fico pensando, gente, e quando você não tem nada, uma geladeira vazia, não sabe para onde vai, não tem dinheiro, tá sozinha, gente. É só tendo Deus, porque você pode ter dinheiro, você pode ter pessoas, você pode ter um monte de coisa. Se você não tiver essa Deus mesmo, não é só, Deus é o soberano, eu reconheço Deus como dono do céu e da prata, do ouro e da prata, do céu e da terra. É muito além, é ter essa certeza. E aí eu quero que vocês abrem, se vocês conseguirem abrir em Provérbios, vou trazer 2 versículos, mas para abrir Provérbios 21, 31.
que eu trago nos negócios. Prepara-se os cavalos para o dia da batalha, mas o Senhor, eu já disse para vocês, Senhor tá com letra maiúscula, significa Deus. Senhor é aquele que guia. Então, o Senhor que guia esse sócio majoritário que a gente confia nossos planos a ele, né? Nossa empresa, que dá vitória. Então, diante das lutas durante o dia, dos nossos desafios, cada uma, não é, por exemplo, eu falo, meu Deus, eu tô sem um apoio de alguém aqui, né, do marido, dividir a cangalha, o financeiro ainda tá num ajuste, eu tenho 2 filhos adolescentes, como tomar uma decisão? Gente, mudar de casa não é tão simples assim, eu não tô mudando só de um endereço geográfico, eu tô literalmente mudando estilo de vida, com 2 filhos em idade de pré-adolescência e adolescência, como que dar vitória nisso tudo? Aí, se eu tivesse dinheiro, seria mais fácil. Se eu tivesse empregada, seria mais fácil. Se eu tivesse marido, seria mais fácil. Será? São pessoas que têm dinheiro, que têm marido no momento, enfim, tem lá todo o seu suporte, cavalos, carros, que inclusive tem outro versículo que fala, você pode ter carros, cavalos, mas quem dá vitória também é o Senhor. Então, gente, a gente tem essa convicção que mesmo em meio ao silêncio, em meio ao caos, independente, é adorar a Deus em qualquer circunstância, é adorar mesmo, adorar, Senhor, eu te amo, eu te adoro, adorar. E tudo aquilo que a gente adora, a gente fica parecido. Porque quando a gente começa a conviver com uma pessoa que a gente se dá bem, por exemplo, marido e mulher, começam a ficar parecidos. Nossa, você parece seu marido. Quantas vezes eu ouvia isso do pai dos meus filhos? Gente, olha para ele, não tem nada a ver. Mas na época, como as pessoas falavam isso, né? Ou quando a gente convive, uma mulher com a outra passa a menstruar junto. E espiritualmente, quando a gente reconhece uma unção, a gente atrai ela. Então, como a importância a gente ter cuidado com a mesa que a gente senta. Mas o que eu quero trazer hoje, pautada nessa vitória de que a gente, como vencer? Adorando a Deus, mas não porque ele vai dar a vitória, porque a gente adora, independente de. Minha geladeira tá vazia, glória a Deus. Buscar, né? Que vai vir, sim. Tem a nossa parte de prepare-se, ó. Deus fala, fique dormindo aí, fique na redinha que eu te dou a vitória. Deus não fala isso. Prepare-se, tem um movimento nosso a ser feito, sim, por isso as nossas percepções, estar atenta, e o Espírito Santo coloca, ó, eu estava com todo o foco no nosso encontro, aconteceu, a mensagem foi passada, aconteceu, lançou, agora é só fazer a gestão, mas agora já voltou um senso aqui, preciso focar na casa, preciso trocar, ó, é o próprio Espírito Santo nos sinalizando o caminho que a gente tem que ir, tá? Então prestem atenção nisso, e como aí sim que eu quero trazer para vocês uma palavra que já estava no meu coração há um tempo, e eu falei, hoje é o dia. Tá lá em Juízes 7, eu vou ler do 2, se vocês quiserem acompanhar comigo, do 2 até o 11. Ele é grande, eu convido vocês a lerem. Juízes é um livro pequenininho, e a história de Gideão, ele já começa quem é Gideão no 6, e aí traz sobre vitória, tá? Lembra que eu falei? Prepare-se, não é ficar dormindo em casa, né, cochilando. Esperar em Deus não é de esperar parado, esperar é ter esperança, é de esperanciar em Deus. Então, entender qual que é o nosso movimento, no nosso papel de filha, esposa, mãe, de empresária, entre as amigas, com olhar no servir, como fêmeas, essa palavra para mim é a própria revelação do Espírito. Porém, tem alguns segredos para o Senhor da vitória. Um deles é adorar Ele em qualquer situação. E aqui na história de Gideão, essa história, esse livro eu já li lá atrás, e como hoje ele faz mais sentido para mim, até porque eu tenho vivido na pele isso, né? Então eu vou ler capítulo 7, do 2 ao 11, para a gente entender segredos da vitória, além de confiar a Deus, adorar Ele em qualquer situação. Lá no 7:2 começa. O Senhor disse a Gideão. Olha o Senhor aqui com letra maiúscula de novo. Senhor aqui quer dizer Deus, tá? Deus, nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus disse a Gideão: você tem muita gente. Eu vou ler aqui um textinho, depois eu convido vocês a lerem toda a história, tá? É muito linda. O Senhor disse para ele: você tem muita gente para eu entregar Midian em suas mãos. Existia uma guerra entre os midianitas, né? E o Gideão foi escolhido ali para o Senhor liderar um exército. Só que tinha muita gente, porque os midianitas eram muito fortes. Na cabeça de Gideão, ele precisaria, como líder, de muita gente, porque era praticamente impossível. Prestem atenção no detalhe. Conversando com ele, como que a gente conversa com Deus, gente? Adorando a Deus, tendo uma intimidade com Deus, um relacionamento com Deus. Como que eu falo para vocês que o Senhor está me sinalizando? Presta atenção aqui na escola, presta atenção na casa. É já nessa intimidade, ele traz para a gente senso, que é o Espírito Santo nos tocando. Então, ali nesse nível de intimidade que Gideão tinha com Deus, Deus falou para ele: Gideão, eu vou te dar a vitória.
Aí Gideão foi lá e se preparou o exército dele, né? Imagina eu aqui com muita gente, olha Deus falando. Aí Deus chegou para ele e falou: Célia, tá com muita gente envolvida, minha amiga, minha filha, né? Imagina Deus conversando com você nesse workshop, tá muito. Mas Deus, eu preciso preparar, chamar fulano, ciclano, albertano, para ter a vitória. Naturalmente, a gente cria aí uma situação para a gente ter a vitória. E aí ele fala, tem muita gente. Aí ele responde, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. O que eu quero dizer aqui? Quando a gente faz com as nossas próprias armas, a vitória é dada ao homem, e a vitória que é dada a Deus é realmente no impossível. Como que vence uma vitória, um exército tem vitória com poucos homens? Trazendo aqui para o contexto. Como que a Adriana tem vitória, a Luana tem vitória, a Elaine tem vitória, a Célia tem vitória aqui, se, meu Deus, quem era ela até ontem? Igual lá no nosso evento, lá no dia 23, para mim, dentro dos erros e acertos, o aprendizado que foi, mas foi uma vitória nele. Como? Eu mesma falei, meu Deus, só podia ter sido ele. Só podia ser ele que daria todas as vitórias, inclusive pela falta de experiência de um encontro que a gente sabe que envolve dinheiro, né? E dali, fala, como que aconteceu com tão pouco recurso? Então, essa vitória tem que vir dele. Quando que a gente associa ele? Quando é impossível. Quando tudo diz não. Como que conseguiu tal coisa? Meu Deus, como? Só podia ser Deus. Porque senão ia falar, nossa, é meu muito estudo. É meu muito networking. É meu muito... Claro que existe nosso movimento, tá? Então, aqui, ele disse, Gideão, tem muita gente, senão a vitória vai ser das pessoas que libertou. Anuncie, pois, o povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte de Gileade. Então, ele começou a fazer uma triagem, porque tinha muita gente. Qual foi a primeira triagem? A estratégia, que inclusive eu disse ontem no nosso grupo de negócios, sobre que a gente tem que ter estratégias, por isso que a gente passou, a comunidade, ela é no começo da semana, o desenvolvimento, como mulher, como pessoa, identidade ou atividade. Então, a gente precisa de algumas estratégias, o Senhor também tem estratégia com a gente. E qual foi a primeira estratégia que Deus falou? Tem muita gente, vamos fazer uma triagem. Quem é que vai ficar? Deus não faz acepção de pessoas. Por que ele escolheu eu, escolheu a Célia, escolheu a Elaine, a Luana que estão aqui, e não escolheu a Maria, por exemplo? Tudo tem mais a ver com a gente, tá? Com o nosso momento. E aqui começou a triagem, ó. E aí ele falou, olha aqui, ó. Anuncie, fale para pro todo o exército, que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte. Então, 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Gente, nós tínhamos aqui, ó, 32.000 homens ele tinha para essa guerra preparada. 32.000 homens. Quando ele chegou lá com comando, uma estratégia de Deus, quem tiver com medo pode ir embora, 22.000 foram embora. Primeira triagem para ter vitória em Deus, não pode ter medo. Quantas vezes a gente deixa de ter vitória porque a gente para no meio do caminho, porque teve medo. Medo, gente, é o contrário de fé. Medo não é o contrário de coragem. Medo é o contrário de fé. E aonde o diabo age na nossa vida? No nosso medo. E medo tem a ver com as nossas inseguranças. Então, olha que importância esse daqui. Quando a triagem, medo, Deus não conta a gente com medo. Medo é ausência de fé, é o contrário de fé. Não existe escuridão, você sabia? Que não existe frio? Sabia, Célia? Sabia, Luana? Sabia, Elaine? Não existe frio e Não. nem existe escuridão. Sim, existe falta da luz. Falta da luz, falta do calor, falta de fé. Ah, Grave verdade. isso. Eu ouvi falar isso. Não existe da escuridão, é falta de luz. Nossa, tá frio. Não tá frio, tá com falta de calor. Não, tô com medo. Não tô com medo, eu tô com falta de fé. Primeira coisa, olha aqui. Se Deus está contando com você com uma vitória, Célia, está contando com você com uma vitória, Elaine, com você, Luana, que é o que eu estou vendo aqui. E vocês estiverem com medo, de repente, nossa, a Adriana, vou falar de mim aqui, tá? Ela é a favorita do papai, não que eu não seja, tá? Beijinho no ombro para vocês. Mas, de repente, na minha luta aí, na minha guerra, eu passei pela triagem da falta de medo. Não é vai com medo mesmo, o ditado popular, vai com medo mesmo. Não, gente, é ter uma relação, adorar a Deus, é ter uma convicção. Gente, eu estou indo morar em outra cidade com 2 filhos de 14 e 11. Eu não estou indo sozinha, como um tempo atrás eu era sozinha. Eu estou indo com medo mesmo? Não, eu estou indo com fé.
Aí já é o primeiro passo para eu ter vitória. E fé é confiar plenamente. Por isso que eu estou aqui ouvindo Deus. Olha a importância de adorar, de ter relacionamento com Ele. Porque aí é minha carne, as minhas ações, comportamento revela personalidade, tá? O meu comportamento, que está ligando a ação, ela tá pelo desejo da minha carne? Pelo desejo das minhas emoções? Ou é uma direção do Espírito? Eu vou colocar um aqui para você, hein? Ruth foi com Boaz, chegou, ela foi com Noemi, chegou lá, tinha um Boaz para ela, hein? Olha aí, eu tô pegando no espírito, hein? Ela deu um borraço para mim. E ela foi como? Entendeu? Olha aí. Pela fé, né? Ainda, Pela fé. olha, ainda, né? Já a outra não, né? Ficou com medo, né? Ficou com Mas medo e voltou para trás. Gente, quem volta para trás vira estátua de sal. Porque não confia. E sabe por que não confia? Porque não tem segurança lá na frente. O ser humano nasceu para se sentir seguro, protegido. Por isso que mulheres incentivam maridos. Homens valorizam suas mulheres. E esse incentivo e essa valorização traz um ambiente de proteção para os filhos. Que filhos que crescem sem essa proteção são adultos inseguros, tá? Já começa por aí. Porém, não é uma questão de perdoar pai e mãe, é uma questão de ter entendimento que esse pai deu o que podia, essa mãe deu o que podia. Aí sim existe uma aceitação e honra. Simples assim. Esse é um grande processo, inclusive meu, de todas nós, tá? De trazer esse entendimento, aceitação e honrar pai e mãe. Eles deram o que eles podiam ter dado. Glória a Deus a gente está numa mesa de crescimento. Será que eles tiveram essa oportunidade? Porém, a nossa confiança hoje, meu pai não me passou segurança. Minha mãe não me passou, mas hoje nós temos um Deus a nível de ter, se saber que ele é o nosso pai, que dá a segurança para nós. Então, quando a gente tem medo de dar um passo, é porque a gente não tem segurança. A segurança está à frente, proteção está à frente, Elaine. Olha que ela se assegurou na sogra dela, na Ruth, na Noemi, ela tinha relacionamento, ela confiou num Deus e ela foi surpreendida pela bondade. Boaz, a história de Ruth, depois a gente pode trazer aqui, Elaine, a gente até pode já de repente semana que vem você trazer para gente, mas Ruth, Boaz foi resposta de vergonha para Ruth. A mulher viúva naquela época, olha só, ela voltou a outra nora voltou para trás, porque ela não teve segurança e confiança lá na frente, primeiro porque ela não tinha relação com Deus. Por que será que Deus deu Boaz, apresentou Boaz para Ruth e não para outra, que eu nem lembro o nome, viu, gente? Porque os falta de corajoso nem tem nome na Bíblia. Ninguém vai lembrar da Joana lá que não teve coragem. Lembra lá da Ruth, da Esther. Tudo mulher corajosa. Débora. Vê se alguém lembra lá dos irmãos de Samuel. Nem sei o nome deles. Entende? Só os corajosos têm nome, que marca história, que deixa um legado. Será que é porque Deus tem um chamado para cada um de nós? Ele tem um chamado para mim. Se eu tiver medo e não cumprir, minha filha, pode ter certeza que ele vai pôr na mão de outra para cumprir. O propósito dele se cumpre. E aí, trazendo essa analogia que a Elaine falou, Ruth, ela só teve confiança, fé, segurança de olhar para frente, sem dúvida. Enquanto a outra nora, as duas tiveram a mesma oportunidade. Eu li essa história de Ruth, porque eu todo dia eu oro pelo meu Boaz, né? Eu quero muito viver o meu relacionamento a dois na vida sentimental. E a Noemi, que é a sogra, né, Elaine, ela ofereceu as duas a mesma oportunidade. As duas. Não foi, Elaine? sim. As duas. Por que uma foi e a outra não? E aquela que foi, teve Boaz, gente. A história é linda. E aí, e Boaz é a vitória dela, mas é a vitória, entende? Cada um tem a sua vitória. E a outra ficou para trás, voltou e nem se fala mais nela. Quer dizer, não teve vitória. Não está aqui deixando história para a gente seguir. Tá? Então, e quem olha para trás vira estátua de sal. Então, a gente tem que ter muita confiança. E, porém, aqui trazendo que medo é ausência de fé. Então, por isso que a gente, se Deus falou, a gente está falando, está pautada na verdade, princípios, que eu falo tanto em princípios. Deus falou, ele tem uma promessa para mim, eu vou seguir. Toda vez que Deus dá a direção e dá provisão. Se ele falou para você, Célia, que você vai montar a sua empresa e está no coração dele, está alinhado com o princípio, minha filha, é confiar, fazer sua parte bem feita, se preparar, e a vitória é ele quem dá. Começando, como que vai ser, meu Deus, dia 20, dia 5, dia 20, né? Eu não tenho dinheiro lá como eu teria CLT. Toda vez que se submete a um sistema, se submete a uma estabilidade, você abre mão da sua liberdade. E o Senhor nos chamou para ser livre. Livre. Se ele colocou essa liberdade no seu coração de fazer, tocar dentro dos projetos dele, é ter confiança, segurança nele e ter fé mesmo, que vai. Mas muitas vezes, como? Se tá tudo, não tem cliente, a geladeira tá vazia, aquilo que eu programei não aconteceu.
Como? Gente, só trazendo um exemplo aqui, no dia 23, o salão ficou quase 11 mil reais, aquele salão. Quase 11 mil. Se a gente fizer uma conta rápida, tinha 110 mulheres, 110 mulheres, né? Ali a gente vendeu 110 inscrições. Quem não pagou foi feito por alguma razão, foi pago pelo patrocínio, tá? 110 mulheres. Se vocês fizerem umas contas rápidas, 110 vezes 99, vai dar 11 mil. Só que feita pela compra do Wi-Fi, mais as taxas, não ficou 11 mil na conta, tá? Assim. E além de tudo, o Wi-Fi ele vai demorar até 15 dias para cair todo o dinheiro, não é assim? Eu mesma não sabia disso, achei que era tipo Pix. Não, tá lá preso, vai caindo, enfim. Aprendizado, glória a Deus por isso. Quando a gente chegou no hotel, e eu inexperiente, faltava dar uma diferença de 5 mil reais. Eu não tenho esse crédito hoje, por vários motivos. Olha aqui, uma triagem. E o rapaz do hotel falou assim: ah, tá, mas tem que pagar. Eu falei, mas o dinheiro não caía, não tinha todo. E eu falei, Senhor, que vergonha, meu Deus do céu. E comecei a orar da minha fé, era algo comigo, tá? Era comigo que Deus estava falando. E eu saí daqui de casa e falei, Senhor, eu vou voltar em pé ou eu vou voltar quebrada. Mas se foi algo do meu coração, desejo da carne, do meu próprio brilho, do meu próprio ego, eu vou voltar quebrada. Mas se for do Senhor, eu vou voltar em pé e eu não vou envergonhar o seu nome. Eu não tô louca quando eu ouvi isso. Isso não é sobre dinheiro, porque não gerou lucro, isso foi uma primícia mesmo. A conta eu ainda vou fechar, né, financeiramente, mas tenho certeza que vai dar certinho, porque não teve lucro, a proposta não era essa. E muitas pessoas fazem evento com olhar no lucro, não que o dinheiro ele é recompensa de um trabalho, mas esse em si não era essa a proposta, não era realmente falar dele ali, que existe um caminho para a mulher voltar para o lugar dela. E ali o rapaz veio me procurar. Tem que pagar. Falei, misericórdia, pai amado, que vergonha, o que eu vou fazer? E ali administrando as minhas emoções. Mas eu falei, eu vim aqui por um nome, eu sei quem eu sou, o que eu estou representando, a justiça dele. Ali eu fiz um movimento e uma pessoa falou para eu, agora o que eu preciso? Eu preciso só de crédito. O dinheiro em si tá, mas eu não tenho ele disponibilizado hoje. O hotel não quer saber disso. E olha a minha falta de experiência, gente. E tá tudo bem. Aí eu conversei com uma pessoa orando, a pessoa falou, esse é seu problema? Eu falei, e agora como que eu faço? Meu Deus, eu não queria subir ali preocupada com isso. Eu sabia que meu pai ia resolver. Ela falou, não, vamos lá. Tá. A gente combinou, passou o cartão simples assim, tá? Um crédito de 5 mil que eu não tinha. Claro que isso já tá pago em nome de Jesus, porque esse dinheiro tá caindo aos poucos. Mas você entende? E eu subi ali, assim, ó, eu subi com uma força naquele salto. Eu subi falando assim, tá pago. Tá pago por dois motivos, porque Jesus já morreu na cruz, alguém morreu, e tá pago. Meu pai acabou de pagar, minha filha, tá pago pro hotel. Ele não sabe se eu tenho ou não tenho dinheiro, se a conta fechou ou não. Eu saí com dignidade dentro do hotel. Tudo ali, todo mundo comeu. Agora eu tenho a minha responsabilidade que as contas vão fechar. Você entende? Esse nível, e se eu fosse olhar para as minhas circunstâncias, isso porque vocês sabem aqui nos bastidores que da semana não tinha 30 pessoas pagas, não tinha. E aí eu só tinha duas decisões, ou cancelar, ou recalcular, passar para 100, e eu não queria abrir isso, porque cuidado, quando a gente abre, vai tudo bem, tem algumas pessoas que não estão na mesma vibe que você, que nós. A gente tem que ter muita. E eu sabia que aquilo era uma luta minha, era algo comigo, vendo aqui meu nível de fé. Aqui também, ali eu comecei a perceber, a Elaine também na linha estava perto naquela parte, né, das envolvidas ali. Eu também estava fazendo uma triagem, quem estava ali comigo, quem não estava, quem estava com medo, quem estava com fé. Ali também estava sendo uma triagem dele para comigo. E eu, vai tudo bem. Entendem que é muito sério o mundo espiritual, mas quando você decide confiar, de 32 mil homens, 22 foram embora, ficaram 10 mil. Voltando aqui para o contexto, é por causa do nosso horário, 10 mil. Mesmo assim, no 4, o Senhor tomou a dizer a Gideão, ainda há gente demais. Dos 32 mil, 22 foram embora porque não tinham fé, tá? Vamos trazer a palavra fé, falta de fé no lugar de medo. Ainda assim ficou 10 mil. Olha isso daqui, isso aqui eu trago exemplo para os meus filhos, Elaine. Luana, sério, isso aqui é exemplo para filho. Ainda assim, desça com eles à beira da água. Existe mais uma triagem. Leve eles para a beira da água e separarei o que ficarão com você. Então, existe uma última triagem. Foi embora aqueles que não tinham fé, estavam despreparados. Aí ele fez uma triagem. Se eu disser este irá com você e ele irá. Mas se eu disser que este não irá com você, ele não irá. Quantas pessoas Deus, a gente se conecta e do nada desconecta. Você fala, mas como assim? Quantas pessoas do nada Deus vai lá e se aproxima? Você fala, mas
Nossa, eu nunca tinha percebido. Ele, na vitória dele, na triagem dele, é ele quem dá a vitória, lembra? Prepare-se os cavalos, mas a vitória quem dá ele. É ele quem separa quem vai estar com a gente e quem não está. Porque ele conhece o coração. Ele sabe se a Luana está alinhada com o meu propósito, se a Célia está alinhada com a Luana, se está alinhada com ele. Ele sabe para o propósito dele acontecer. Então ele falou: quem eu separar, fica aqui. E tanto que eu nem reclamo mais. Senhor, mas por que o Senhor me... O que aconteceu? Por isso que eu falo lá na nossa aula de segunda-feira. Quando a gente está alinhada com ele, nossa dependência está nele. E a gente não tem mais dependência em pessoas. Quantas vezes pessoas saíram no meu caminho e eu ficava deprimida, né? Mas eu que gosto de gente, o que aconteceu? Não me ama? Não, hoje não, vai com Deus, cada um tem um caminho, gostou, gostou, não gostou. Eu tenho que fazer uma reflexão se eu fiz algum comportamento, não, estou fundamentada aqui, esse é meu jeito de ser, não faz mais sentido e tá tudo bem, né? Olha aqui, porque Deus faz a triagem, tá? Assim Gideão levou os homens, esses, né? Houve uma terceira triagem, então foram três. Primeiro os que tinham falta de fé, o segundo Deus tirou, certamente essa pessoa desanimou no caminho, e aí sim, quem sobrou, ele levou para uma beira da água. E o Senhor disse: sempre, prestem atenção aqui, sempre os que beberem água lambendo, como faz os cachorros, daqueles que se ajoelharem para beber água, o número do que lamberem a água, levando com as mãos a boca, foi de 300 homens. O que quer dizer aqui? Desses homens que sobraram, dessa terceira triagem, quem bebesse água olhando para baixo, estaria com a cabeça para baixo, estaria desclassificados. Quem levasse a água na boca, assim, ó, esses seriam os 300 homens que Deus tinha. 300. Então, de 32 mil homens, ficaram 300. Olha a importância. Porque aqui, quando a gente bebe água assim, ó, a gente está distraído, olhando para baixo. Quando a gente pega água na beira, imaginem aí a beira do rio. Você foi beber água, era uma triagem, estavam sendo passados por uma prova. Quantas vezes a gente está passada por prova e reclama, entrega, tanana. Olha, o discernimento das estações, do período que você está passando, faz você entender. Ali, muitas vezes, a gente está sendo passada por prova. Será que eu estava sendo passada por prova no dia 23? Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida que eu estava passando por uma prova. E ali a prova desse era o quê? Quem pegasse a água, bebesse água olhando para baixo, era desclassificado. Como que tinha que beber água? Pegar com a mão, ó, e levar na boca. Sabe para quê? Ó, eles não iam participar de uma guerra, de um exército, tinha que estar o quê? Atento. Quem bebe água olhando para baixo está distraído. Distraído. O Senhor, na palavra dele, fala: orai e vigiai. A gente ora, a gente se prepara, a gente entrega para Deus, mas a gente está atento. Atento ao movimento, percepção do espírito, sinais. O Senhor está sinalizando, escola, casa. Eu tenho que prestar atenção. O movimento está aqui. Estou trazendo para cada uma num contexto. Olha a importância de beber água com a mão aqui. Não dá para chegar em Canaã. Canaã é terra onde mana leite e mel, gente. Só que Canaã é terra de gigante. Você quer a sua vitória, Luana? Será que você está preparada? Deus vai dar a vitória para você no que você quer, mas você está preparada? Você está atenta? Ou está distraída lá? Ou você, Célia, você, Elaine, entendem a importância da gente estar preparado, estar atento para a nossa vitória? Então, Deus fez isso, só de 32 mil, só 300 foram para ele com a guerra. Primeiro porque tinha um propósito de Deus, a vitória seria de Deus. Impossível vencer uma guerra só com 300 homens, era impossível. Mas o que é impossível para você, Ô, Célia, a gente colocou 110 mulheres aquele dia para dentro sem ser tráfego pago. Eu queria fazer para tráfego pago. Vou fazer no próximo evento, porque eu quero aumentar o número de pessoas. Foram só amigas, as amigas, tem uma estratégia por isso, mas foi orgânico. Só podia ser Deus. Em 3 dias foi orgânico. Amiga da amiga da amiga. Você entende o que eu estou querendo dizer? Esse tinha que ser desse jeito para falar assim: olha, só podia ser Deus. Nem o dinheiro comprou, ali foi realmente a vontade de cada uma pagou da sua maneira, enfim, entendem? Só podia, estou trazendo esse contexto porque está fresquinho, tá? Dentro tantos aqui, dentro da minha história. E aí eu trago para vocês, primeiro só foram 300 homens porque era para ser Deus. Segundo, houve uma triagem, por que esses 300? Por que a Célia e não a Maria? Por que, hein, Célia? Porque você não teve medo, você teve fé, você estava com o coração alinhado e Deus não desconectou, e você estava atenta, bebeu água assim.
Então, são os 3 passinhos que eu queria dizer para vocês, trazer para nós, né? Porque eu sou a primeira aluna, a minha boca está mais perto do meu ouvido, que muitas vezes a gente passa por essa triagem aí para a gente ter a vitória de Deus. E para fechar o contexto, o Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que beberam água, livrarei vocês, ó, livrarei vocês. Então, Deus conta com esses 300 homens e entregarei os medianitas nas suas mãos. Deus dá a vitória nas nossas mãos. Mas a gente tem que estar alinhadíssimo, tá vendo? Mande para casa todos os outros. Ele teve que mandar embora os outros. Olha a postura aqui de falar: olha, esse você não está preparado, não é o tempo e tá tudo bem. Os israelitas para suas tendas, mas reteve os 300. E eles ficaram com as provisões. Olha, os 300 que ficaram munidos com provisões e as trombetas, o que partiram. Aí, só para fechar aqui, depois vocês lerem tudo, o acampamento de Midian, que era a terra que eles iam lutar, ficava abaixo deles no vale. Naquela noite, o Senhor disse a Gideão, olha aqui, naquela noite, Luana, o Senhor disse para você, Célia, Elaine, que eu estou vendo aqui, levante-se, desça ao acampamento, pois vou entregá-lo nas suas mãos. A vitória o Senhor põe nas nossas mãos, gente. Se você está com medo, ao medo aqui, de atacá-los, desça ao acampamento com o seu servo pura. O Senhor mandou, ó, o comando aqui, prestem atenção em comando. E ouça o que eu estiver dizendo, ouçam-me. Quando a gente só escuta quem a gente tem relacionamento, a gente não escuta. Então ele e o seu servo pura desceram até o poço e alcançaram o acampamento. Os medianitas, os malequitas, todos os outros povos que vinham de leste haviam se instalado no vale. Eram numerosos como nuvens de gafanhoto. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar os seus camelos. Olha quanta gente, eles só estavam em 300. Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando com seu sonho a um amigo. Tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento dos midianitas e atingiu a tenda com tanta força, ó, que ele se tombou e desmontou. Seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão. Olha. Ele já sabia quem era o inimigo. Filho de Joás, os israelitas. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento na mão deles. Quando Gideão ouviu o sonho e sua interpretação, adorou a Deus. Ó, já começou a dar glória a Deus, mesmo sem ter a vitória, mas o inimigo já sabia. Voltou para o acampamento de Israel, gritando: levantem-se. O Senhor entregou o acampamento de Amianita nas mãos de vocês. Dividiu-se os 300 homens em 3 campanhas e pôs nas mãos deles trombetas e jarros vazios com todas tochas dentro. Enfim, eles ganharam, mas aí teve um comando. Mas ele disse, quando ele descesse, daria coragem para ele, ó. Depois disso, você terá coragem para atacá-lo. Ó, lembra que estava com medo? Desce assim mesmo, vai assim mesmo com a coragem, com medo, com a fé, com a falta, vai com medo, mas eu vou te pôr essa coragem, olha aqui. Então, olha, essa parte que eu queria trazer. Ouça o que estiverem dizendo. Depois disso, você terá coragem para atacá-lo. Então, ele e seu servo pura desceram até o posto e alcançaram o acampamento. Gente, então, quando a gente tem fé, o Senhor dá coragem para a gente. Ele sabe que a gente tem nossos medinhos, nossas inseguranças. É claro que ele sabe. Mas quando a gente põe fé, adora ele pode confiar na gente. Então, meu Deus, vamos trazer para mim. Como que eu tive coragem, Elaine, de subir ali? Minha filha estava nele, preparada, tananã, mas a coragem, a ousadia é dele. É ele que põe essas características em nós, entende? A gente não está aqui para representá-lo, ele coloca essas munições. Os meus filhos, os nossos filhos não representam a gente, tem nossos hábitos, a mesma coisa. Conversando com uma pessoa, ela disse assim: eu já fui chamada de tal coisa por conta de Deus. Eu falei, mas essa característica não faz parte de Deus. Olha como a gente já sabe, coragem faz parte de Deus. Ousadia nele faz parte de Deus. Né? Lembra dos frutos do Espírito? E a gente acaba tendo esse domínio próprio. Então, eu queria, para fechar aqui a nossa manhã com essa palavra de ativação, que primeiro a gente pode estar passando para a gente ter a vitória que a gente quer, cada uma aí na sua área. Ele já deu a vitória para a gente. A vitória não é pelo nosso muito fazer. A gente só precisa estar preparada, sim, cada uma no seu contexto, como fêmeas aí. Porém, a ausência de medo é ter fé, né? O nosso coração alinhado,
E pessoas precisam de pessoas, então quando ele põe na vida da gente, pergunta, Senhor, foi o Senhor que mandou? A minha pergunta é, toda vez que chega alguém perto de mim, seja amiga, seja namorado, né, que eu quero muito essa área, Senhor, quem mandou? Foi o Senhor ou foi o diabo? Me ajuda a entender aqui quem mandou. Da onde veio? Qual é a origem? O pastor Cláudio Duarte fez essa pergunta, eu aprendi com ele. Quem mandou isso daqui? Aí eu tava namorando um rapaz, né, você sabe? Aí o Senhor respondeu, tem nada de errado com ele, não foi nem o diabo que mandou, tá? Mas ele é natural. Eu estava passando por uma prova ali de que era natural ou sobrenatural. Viver mais do mesmo, tananana, e aquilo veio antes do encontro. Então eu renunciei a algo que para mim eu poderia falar que sim, mas o Senhor, que toda vez que a gente obedece, o Senhor honra. Mas renúncias é poder. O que que é renúncia? É poder fazer aquilo e você não faz porque confia que o Senhor tem algo mais. E renúncia toca o céu. E aí vem o garladão. Então, esse rapaz não foi obediência, não tinha nada de errado com ele. Foi uma renúncia. Eu renunciei porque eu queria algo a mais, quero algo a mais, eu quero viver o sobrenatural nessa área. Porque, como é uma área doente minha, é tudo aquele ministério que tem problema, é o ministério que você mais tem dupla honra, né? Então, eu não quero viver o mais do mesmo, eu não quero um casamento bom. Eu quero algo sobrenatural para poder as pessoas falarem só podia ser Deus. Porque quantas mulheres chegam perto de mim falando, Deus o livre casar de novo? Eu vou transar, cada um na sua casa e tá tudo certo. Lavar cueca nunca mais, envolver filho nunca mais. E todos os dias eu declaro, Senhor, eu quero um homem sentado nessa mesa com os meus filhos. Eu quero restituir, eu quero lavar muita cueca. Claro que vai vir uma boa serva para me ajudar, mas eu quero muito o ônus e o bônus, né? Não quero só o bônus. Porque o adulto ele sabe que tem um preço a ser pago do ônus e do bônus. O problema é que a criança só quer receber o bônus ou machucada, né? Entendem, gente? E ali o Senhor me trouxe que eu posso ter sim o sobrenatural. Quem que vai enviar esse sobrenatural para mim? Quem vai dar vitória nessa área para mim? Para falar só podia ser Deus. Meu Deus, Adriana Caso, só podia ser Deus. Ele. Mas eu renunciei, eu me preparei, eu estava atenta, não estava por carência. Eu já disse para vocês que foi o meu maior desafio passar esse final de semana sem as crianças. Eu podia, gente, eu tinha tem uma lista de contatinho aqui, não me mantive reta, orando em língua, para não ir para carne. Vocês entendem? Por quê? Porque eu quero ser encontrada, eu quero meu Boaz, né, Elaine? Eu quero meu Boaz, gente, porque o Boaz, eu sei que o Boaz é dupla honra, não é o mais do mesmo. Mais do mesmo eu não quero, eu tô esperando tanto, é para ser surpreendida com a bondade dele, para poder falar assim, porque quando isso é para mim, eu vou ter meus benefícios, mas quando alguma amiga minha que passa pelos desafios do conjugal fala, olha, só podia ser Deus na vida dela. É possível, né, Elaine? É um casamento perfeito? Não, mas é um casamento de verdade. É possível. Célia, é possível. Como é possível ser uma empresária assim mesmo não tendo ter sido incentivada para isso? Eu não fui uma mulher incentivada a ser empresária. Estou no caminho. Deus está dando vitória. Só que a vitória, as pessoas pensam que vitória é sentar na janelinha. Vitória tem um alto preço a ser pago, né, Elaine? Quer falar alguma coisa? Adri, ó, você tá falando aí, eu vou te confirmar a palavra que veio sexta, tá? Para mim lá, eu tava pensando assim, Senhor, mas que situação é essa? Porque eu ontem até falei assim, meu esposo, Deus vai fazer algo, porque toda vez que ele dá começa a acontecer uma série de coisas, eu falo, não, ele vai fazer algo, eu preciso estar atenta, porque ele vai fazer algo, e eu preciso estar preparada. Daí, sexta-feira, eu estava questionando a Deus, né? Aí veio assim a pergunta, que é na Segunda Crônicas 20:12, que é mais ou menos essa história que você contou, só que no caso aqui de Josafá. Uhum. Aí ele vai falar, Senhor, nosso, porventura não o julgarás? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. É a mesma situação, né, que ia se juntar um povo contra o povo de Deus, e ele vai orar a Deus porque eram muito numerosos e eles eram poucos, né? E aí, como ele viu que não tinha realmente como ele sair dessa, daí ele vira, olha, Senhor, é o seguinte, o negócio tá feio, nas nossas palavras, tá preta aqui o negócio, tá complicado, mas assim, meus olhos estão em ti. E aí ele fala com Deus e Deus dá a vitória para ele. Mas assim, aí essa palavra veio sexta-feira, a hora que você começou a falar, veio assim, tum, sabe? Uhum. Olha, pode estar um negócio feio, tá complicado, uma reviravolta, mas os meus olhos estão postos Isso. em ti. E o Senhor deu vitória para ele. Então, assim, era Glória a Deus. realmente
Glória a Tem Deus. condições também dele ganhar a guerra, mas o Senhor deu a ele a vitória. Você vê Qual que que tá, coisa, minha né? amiga? Segunda É Crônicas? 2 Crônicas 20:12. 12, depois, inclusive a minha Bíblia está marcada aqui no 20:12, verdade, se lembrou como Deus testifica, porque Deus é assim, gente, ele testifica tudo. Ah, Deus falou. Aí falou com você, você testificou agora de alguma forma. Falou comigo e está testificando através da tua boca, entende? Deus falou. Deus mandou falar que você vai casar com azul. Ah, falou mesmo? Então ele vai testificar, gente. Ele testifica a gente. A palavra dele não volta vazia. E é mesmo, ó, do 12, né? Aqui o Aí Segunda embaixo ele Crônicas, vai falando no 15 para no baixo, ele vai falando 15, assim, por causa dessa, ele fala que vai dar livramento, né? Não temais, não Aí, vos assusteis, aí o medo de por novo. causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Ai, quando ele entra na guerra. Olha aí, viu? Amei a sua analogia aqui, sim. Isso mesmo. Continua aqui para a gente fechar. Isso mesmo, ó. Não tenham medo. Olha aí, de novo, a falta de É, medo. que ele que vai pelejar por nós, né? Uhum. E aqui no 17, ele coloca assim: ó, vocês não precisam lutar nessa batalha, que é o que ela está colocando. Tomem suas posições. Faça bem feito o seu papel, Célia. Toma sua posição, Elaine, ô Luana. Permaneçam firmes. Depois vocês leem isso aqui. Vejam o livramento que o Senhor dará ao Judá de Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los. Amanhã o Senhor estará com vocês, dando a vitória. Olha aqui, complementando. Elaine, obrigada, minha amiga. Complementando aqui a fala. Você viu a ausência de medo? E se coloque no seu lugar, se prepara, vai para o seu lugar, atenta. Quem você é, Célia? Fêmeas, umas fêmeas, né? As fêmeas, atenta, preparada, Luana, porque sabe que é ele, né? Olha aqui, e fique que ele dá livramento. O problema é que a gente quer livramento, a gente quer ganhar, ter vitória, mas tá lá desordenada, não tá como fêmea, não tá no seu lugar, na posição, tá cheia de medo. Vai com medo mesmo, né? E com medo mesmo, gente. Não é com medo, é ausência de medo. Elaine, exatamente, tá aqui, ó, para mim é uma confirmação. Então, Senhor, obrigado, porque eu não tô indo para Barueri com medo. Eu tô indo com fé, o Senhor vai me dar vitória, escola dos meus filhos, que para mim é minha mãe. Gente, preocupação de mãe é. Eu não tô preocupada só com o conteúdo, não, que meu filho vai ser visto estudar em Harvard. Eu tô preocupada com a mente dele, com a companhia que ele vai ter. 14 anos, minha filha, ó, 0 aos 7, a criança tá com a energia da mãe. Dos 7 aos 14 do pai, dos 14, que é a idade do meu filho, é a sociedade. O que um amigo falar, o que a escola falar, aquilo pode ser uma verdade ou não para eles. Claro que já numa semente semeada, tá? É óbvio que do 0 aos 7, do 0 aos 14 foi um belo fundamento, mas vai testificar. Por isso que quando eu trago para a linha do meu casamento, eu falo para eles: casamento é bom, é bom, é bom. E eu me separei, quer dizer, não está congruente na cabeça deles, concorda? É tão bom porque está separada. Só que agora, eu casando em nome de Jesus com um homem dupla honra, a Vitória, ele já fala, é verdade, na mente deles. Entendeu por que, que eu não posso nem casar errado agora? Porque Deus não tem nada de errado pra gente, mas entende que nem é sobre mim? Os meus filhos vão casar ou não bem, vai ser verdade essa história de casamento para eles conforme for o meu próximo agora. Que filho não aprende só de falar, ele aprende por exemplo, por vivência. Eu falo, é bom, é bom, é bom. Eles vêm aqui falando. Mas cadê que a minha mãe tá casada? Cadê o marido dela? Congruente. E aí? Por isso, Elaine, que eu não podia subir lá para falar de esposa. Podia? Não. De jeito nenhum. Você entende o que eu falo? Então, assim, quem dá livramento, vitória, olha aqui, ó, fica no seu lugar que Deus dá. Eu tô no meu lugar de esposa aqui, minha filha. Passei o final de semana orando em línguas, lendo, dormindo, mas não fui viver uma vida de solteira. Por quê? Porque eu tô falando do meu momento. Eu preciso de vitória nisso e coloquei meus olhos em Deus e falei: Deus, ô, manda logo esse Boaz, marca logo esse encontro, por favor. Entende? Então, trazendo aqui para o meu contexto, né? A gente, cada um traz para o seu contexto. Seja da empresa, como que vai ser, meu Deus, dia 10 tem o cartão para pagar, como que vai ser? A vitória é dele, ele mandou, eu fiz bem feito, eu estou preparada, pus meus olhos nele, né, Lani, aí, e não vou ter medo. De repente, quando eu penso que não, tá lá, o dinheiro tá pago. O dinheiro é dono da prata, se eu fizer bem feito, tem o nosso papel. O problema, voltando, é que as pessoas não querem, só querem o resultado final, né, Célia? Só quer a empresa dando lucro, mas não quer fazer a gestão dela, não quer Uhum. investir, não quer É o administrar, milagre. quer o milagre. Então, até para ter o milagre, meu filho, você tem que fazer jus dela. É. Elaine, minha amiga, eu amei esse complemento que você trouxe. Olha, de verdade, para mim foi uma direção de Deus, das minhas conversas com ele hoje. Eu trouxe uma palavra e você complementou, e aqui ele está respondendo
As minhas Ah, próprias eu lutas, faço a né? mesma palavra, porque sexta-feira eu ouvi, eu estava assim, falei, Senhor, não é possível. Por isso que ontem eu falei, o Senhor vai fazer alguma coisa. Porque quando você vê o vento soprando em todos os lados, você fala, não, tem alguma coisa aí no meio. Ou ele está me testando, ele está me provando, ele está me amassando, não sei qual é o objetivo, mas ele vai fazer alguma coisa e eu tenho que estar preparado para aquilo que ele vai fazer. E aí eu estou Uhum. pensando, lembra, eu até falei para você, diferente da situação lá da minha mãe, né, Dri, que eu mandei mensagem para você, falando, não, eu creio que o Senhor vai estender as raízes, o Senhor vai fazer algo Vai. diferente. E aí eu fiquei pensando, não, se ele vai fazer algo, ele vai me provar. E aí eu fiquei pensando ontem. E É, na sexta veio essa palavra. Porque eu tava, o que que eu devo fazer para, porque antes eu estava pensando assim, o que que eu devo fazer? O que que eu devo fazer? Não, não tem que fazer nada não, é só orar, buscar e ele vai fazer por mim. E aí você me traz a confirmação, oh, Glória, eu creio. eu também. Você crê, Célia? Sim. E eu estava até aqui escrevendo agora, eu preciso ir, que eu tenho que enfrentar o meu medo agora. Isso, então vá já está com as munições, já está com a Consulta que eu trombeta não na mão. queria ir, mas já que vocês falaram tanto aí sobre medo, deixa eu ir lá. Isso! Mas eu não queria. Só que você não vai com medo, você vai com a trombeta. O meu coração tá na mão, porque eu detesto. A consulta de hoje não é algo agradável. Mas você Mas vai com a trombeta, minha amiga, sabendo que Deus deu a vitória. E aonde existe dor, medo, falta, tá na cruz. Deus já levou tudo isso. Declara, troca, vai conversando com a mente. Lembra que eu disse para vocês o exercício do Uber? Meu Deus, R$ 50 é a mistura. Não, obrigado, porque eu tenho o dia do Uber, tenho o dia da mistura. Troca, vai conversando com a mente. É vida, é saúde. o coração tá aqui, já faz, É. Senhor. Eu tenho que ir, eu Batida. não vou. Hoje de manhã, para levar a Clara na escola, minha irmã foi junto e eu falei para ela, não vou na consulta, não. Claro que você vai sim. Vai. Aí Olha, eu se a já estava gente. aqui já pensando. Acho que se eu não tivesse entrado aqui, se não tivesse hoje esse encontro, quando eu vi aqui sua mensagem, eu falei, opa, hoje tem Ativação aí, ó. devocional. Isso Eu vou aí. entrar. Isso, e serviu, te deu a coragem? E talvez, se você não tivesse entrado, você estaria nesse pensamento aí, não vou. Eu não Ou ia. ia com pensamento de medo já, Negativo, né? negativo, e a gente atrai, tá? Aí ia ser uma consulta de repente pesada. Não, você vai consciente. Ninguém aqui tá falando que a gente não tem consciência das coisas. Eu tenho consciência de que é mudar. Você tem consciência dessa consulta. A Elaine na dela, a Luana, mas a gente vai o quê? Eu tenho a trombeta na mão. Eu tenho a trombeta na mão. Então, assim, eu E tô com como é armas bom a espirituais. gente ter parâmetros dentro da Bíblia com pessoas que têm a Uhum. mesma linguagem, é o que eu sempre falo. Né? Ontem, quando eu fui na palestra, que era sobre inteligência emocional, o palestrante, na hora, ele falou alguma coisa sobre casamento. Quem é que é casado? Quem é que é solteiro? E eu ergui minha mão. Glória a Deus, sou solteira. Aí ele pensou até que fosse a moça que estava sentada ao meu lado que tinha respondido. Ele, glória a Deus por ser solteira, né? Ele falou, não fala assim. Ele não gostou. Não Ele fala não assim. fala assim. Só que o que é, né? O entendimento. A Célia falou, glória a Deus, por quê? Sabe da história dela? Sabe por que ela não quer casar? E aí ele falou: as pessoas que falam que não quer é porque ela tem um bloqueio, tem alguma coisa ressentida, tem É. alguma coisa aí que precisa ser trabalhada. Aí eu entro no histórico né, do Fêmeas, do que a Adriana aborda para a gente, na questão de você ver o seu lado, né? Com o seu feminino, você trabalhar. E o que eu aprendi com a minha separação, que a gente tem o nosso momento e a gente tem um processo. Então, glória a Deus para quem quer casar e está esperando em Deus. Porque atropelar, aí eu já acho, sabe, totalmente Não. Atropelar, não, Eu, desconectado, né? A ó, pessoa está machucada, ou ela vai machucar outra pessoa, ela está usando. E o que também né, do que eu aprendi no domingo, falando sobre o nosso inconsciente, que muitas coisas a gente age no impulso, que está lá no nosso inconsciente. Então, quando você está preparado para ter alguém e você está esperando, você está esperando mesmo, ou você está, na verdade, sabotando, camuflando
para poder se atrair essa pessoa, porque você está numa necessidade da sua carne. Dependência emocional. Isso. Igual eu me perguntei domingo, senhor, eu não posso pela carência, porque a carência eu vou falar que sim, não. Eu não posso. Eu não quero alguém por carência. A gente já está terminando aquilo, vai precisar sair só pra gente. Mas para a gente fechar aqui essa manhã, não é por carência, não é. Gente, é vitória. E se tá doendo, Célia, é porque ainda tem pus. Sempre pensa. Se tá doendo é porque tem pus. E se tem pus, gente, tem que tratar. Célia, para mim, nesse momento ainda não dá. Então, não dá. É um processo, gente. Eu tô separada há 4 anos, é um processo. E o que eu fico feliz e orgulhosa de mim é que a Célia tá em Deus. Eu tô tão feliz, eu tô apaixonada, gente. Eu tenho isso aí, deu pro seu noivo. Eu tenho um noivo. Ele que vai te apresentar o Boaz na hora certa, minha amiga. É ele, né, Elaine? É ele. A Elaine tem uma história linda do marido dela de restituição. Ela pode falar pra gente na hora certa. Agora falo, agora é carência ou não é a hora certa? Eu tô indo pra hora certa. As pessoas perguntam pra mim, eu falo, mas é porque precisa me ouvir um pouco mais. Eu falo, gente, eu tô tão feliz que eu me sinto amada. Isso, esse é o melhor lugar, porque aí sim, né? Cheia nele, foi o que a gente falou, completa nele. Aí sim vai vir alguém para transbordar, não para suprir nenhuma carência, nenhuma necessidade. Isso é para mim, isso é para você, viu, Luana? É para todas nós. Meninas, 9h15, né? A Luana vai para o compromisso dela, a Elaine vai para o compromisso dela, você vai para esse compromisso com a trombeta na mão, todas nós com a trombeta. Eu automaticamente também tenho aqui os desafios aqui, e glória a Deus, por isso que a vitória já é nele. Nós estamos preparadas, posicionadas, feita a triagem aí. Ó, tem a triagem, sem medo, o coração e atenta. No nosso lugar, meu Deus, não tem como não dar certo, entende? E a Elaine falou, toda vez que a gente vai ter a vitória, a gente é provada para ser aprovada. Então, quando passar pelo problema, Célia, vai dando glória a Deus, porque Deus não age no medo, na reclamação, ele age, glória a Deus, ele só age, o Espírito dele entra quando a gente fala glória a Deus, mesmo diante, igual eu passei no louvor, mesmo quando tudo diz não, mesmo que existe um diagnóstico que pode ser, eu estou adorando a Deus, entende? É fácil adorar a Deus com a geladeira cheia. Provérbios 24:10. Se demonstrares frouxo no dia da tua angústia, a sua força vai ser pequena. Isso! Olha que eu gosto disso. 24:10. Isso aí, 24:10. Medita aí Provérbio 24:10 para a gente fechar, tá? Então, ó, Célia, depois vai mandando notícia, a gente vai se falar hoje no decorrer do dia. Luana, depois a gente precisa falar. Elaine também, mas a gente vai falando, tá? Mas para mim, eu de verdade tô saindo desse devocional com instruções, direções e correções também, né? Porque às vezes a gente fraqueja. E para mim, obrigada, Elaine, por complementar a mensagem, testificou, né? Na verdade, ela testificou a mensagem. Célia vai com a trombeta na mão. E Luana, a mesma coisa, minha amiga. Estamos nessa triagem aí de Gideão. Medo, coração alinhado e atenta, tá bom? Lindo dia. Vou parar de gravar aqui, tá? Tchau. A gente vai falando pelo grupo. Beijo, tchau.